Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 93 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos no início do capítulo intitulado O Patriarca da Capital. Ainda no mesmo ano de 399, Crisóstomo teve de intervir novamente na política num episódio que não podemos omitir. Foi a célebre entrevista com o chefe godo Gainas, que cada vez mais envaidecido, e não sem motivo, se efetivamente a queda de Eutrópio foi sua obra, tramava com seu colega Trivigildo nada menos que o assalto e a tomada de Constantinopla. Já as tropas de ambos arrasavam os campos e as cidades da Frígia. Lembra que Trivigildo era general na Frígia, né? Depois voltaram a separar-se, e enquanto Gainas atravessava a Bitínia e se dirigia para a Calcedônia, Trivigildo preparava-se para atravessar o Helesponto, atual estreito de Dardanelos, para por fim um e outro se lançarem simultaneamente sobre a capital. O ataque punha em perigo a própria subsistência do império. Na metrópole já se respirava a atmosfera asfixiante das horas supremas e críticas. Mas poderemos perguntar-nos: seria possível que o invencível Império Romano se encontrasse tão fraco que 2 generais bárbaros fossem insuficientes para derrubá-lo? É preciso responder que sim. Por desgraça, a espada de Teodósio jazia na arca em que se guardavam as recordações antigas, e à frente do Estado só havia um simulacro de imperador que naquela difícil situação não encontrou melhor saída que lançar do alto das muralhas uns nacos de pão à fera que rondava. Com aquela mão que parecia incapaz de um gesto viril, escreveu a Gainas uma epístola em que ele suplicava, com acentos nada imperiais, que se dignasse fixar as condições para encerrar as hostilidades. Quando Gainas leu a carta, julgou-se árbitro da situação. Respondeu em tom altaneiro, exigindo que, antes de qualquer negociação e a título de desagravo à sua pessoa, lhe fossem entregues 3 personagens qualificados do Império para servirem de vítimas propiciatórias. 2 eram os cônsules, Saturnino e Aureliano, o mesmo que vimos desempenhar um papel tão decisivo na condenação de Eutrópio. Aristocratas que tinham prestado insignes serviços ao Império durante toda uma longa vida. E o terceiro era o conde João, o superintendente ou mordomo da corte, amigo e confidente de Eudóxia, a quem as más línguas atribuíam
a paternidade autêntica dos últimos filhos da imperatriz. Então veja que situação, né? O mordomo era suspeito, né, de ser pai dos últimos filhos da imperatriz. Percebe-se que o Godo conhecia perfeitamente as eminências pardas que, por trás das cortinas, manejavam os destinos da capital sob a vigilância da imperatriz e das suas damas de companhia. Então aqui, essa descrição, né, nos desvela toda essa corte devassa, né, digamos assim, de Arcádio, né, o imperador do Império Romano Oriental, né? Então, as figuras mais importantes do poder, né? Saturnino, Aureliano e o Conde João. Tá certo? Mas nem tudo eram covardias e vilezas nesse império em decomposição. Os que tinham sido assinalados pelo dedo fatídico do chefe rebelde, não precisaram de rogos nem de rescritos. Por impulso próprio, atravessaram o Bósforo e apresentaram-se diante do férreo Gainas, no momento em que este assistia a umas manobras de cavalaria. Veja, os três, né, foram até o general, né? O Godo, sem maiores preliminares, ordenou que os prendessem e executassem. Foi nessa altura que se deu a intervenção de João, que aliás alude ao episódio numa de suas homilias. Gesto nobre, não somente de sacerdote, mas de cidadão. Crisóstomo diante de Gainas. Magnífica imagem, digna de figurar ao lado daquela que ao século V haveria de pintar quando o Papa São Leão Magno enfrentasse face a face o hirsuto Átila. João procurou Gainas e falou-lhe, mais uma vez investido no papel de domador de leões. Fê-lo com tal graça e vigor, com tanta persuasão, que pela primeira vez na vida do bárbaro, pela primeira vez na vida, o bárbaro se sentiu subjugado pela onda avassaladora de um poder diante do qual a sua lança e a sua espada não podiam senão render-se. Que poder é esse? Nós falamos ontem, né? Esse é o poder espiritual, né? Acabou por declarar-se vencido, mas a fim de deixar clara constância do seu direito, renovou a ordem de execução. O verdugo, porém, de acordo com as suas instruções, limitou-se a roçar com o dorso do cutelo o pescoço das vítimas. Preservada a soberania mediante este rito pitoresco, o Godo comutou a pena capital pela de desterro. Então, o verdugo como que errou o alvo, né? E tendo errado o alvo,
na execução, né? O general, né, Ganhas, então comutou a pena dos infelizes, né, para a pena de desterro. É provável que o indulto conseguido por João à força de eloquência e de santidade não tivesse agradado a Eudóxia, pois é de supor que os três personagens tivessem caído ou estivessem à beira de cair em desgraça. Não seria novidade nessa corte imperial, onde tudo eram manejos e tramóias, intrigas e delações. Se for verdade esta hipótese, Eudóxia certamente se alegraria de ver que lhe ofereciam as cabeças dos senadores em bandeja de prata, mesmo que o ofertante fosse o seu pior inimigo. E João ter-lhe-ia estragado este prazer. Ou então a suscetível princesa viu na intervenção do bispo uma tácita censura à sua própria omissão, uma vez que tinha consentido que aqueles homens se entregassem. Vale a pena registrar este detalhe, porque já anuncia o rancor que Eudóxia nutriria por João e que viria a ter mais tarde consequências tão funestas. Então, vamos continuar aqui. Mas voltemos a Gainas, que nem por um momento pensou que a remissão concedida aos condenados equivalesse a uma rendição. No auge do seu poderio, encontrava-se em Calcedônia, a poucas milhas da capital imperial, à frente de um enorme exército. Resolveu tirar partido do medo que inspirava aos bizantinos. A primeira coisa que lhe ocorreu foi pedir dinheiro a Arcádio, que por sinal devia andar curto de caixa, pois apressou-se a recorrer a um expediente de longa tradição. Ao invés de dispor dos enfeites de ouro do Palácio Imperial, preferiu lançar mão dos vasos sagrados das igrejas e transformá-los em lingotes de ouro rapidamente transferidos para as mãos do general. Mas o Godo recrescia diante do inconcebível servilismo de seu adversário. Vendo que bastava abrir a boca para dispor da vontade do imperador, atreveu-se a pedir uma entrevista com ele, não numa audiência palatina, não em território neutro, mas no próprio acampamento bárbaro, em território asiático. O imperador, humilde como um cão, cruzou o Bósforo e compareceu a essa entrevista, celebrada na igreja de Santa Eufêmia, em Calcedônia. Nesta ocasião, Gainas arrancou de Arcádio tudo o que quis, declarando-se em contrapartida o mais fiel dos seus súditos. Dali por diante. Acertou-se que usaria as insígnias consulares, que seria reconhecido como comandante militar supremo do Oriente e que habitaria em Constantinopla, junto com o não menos rebelde Trivigildo e com as tropas que julgasse conveniente levar. Os ossos de Teodósio devem ter se revolvido no túmulo quando aquelas hordas bárbaras foram admitidas na capital do Império com honras de exército regular. Então, aqui a gente vê vários aspectos, né, da história da queda do Império, né, que é muito comum a gente ter uma ideia de que o Império caiu de um dia para a noite
porque os bárbaros, de um dia para a noite, que cercavam, né, os bárbaros que cercavam o Império Romano, teriam decidido invadir as terras do Império Romano e tomar o poder, né? Certo? Então, os bárbaros eram regularmente recrutados para os exércitos romanos, né? Generais bárbaros eram generais do Império Romano, né? Ao longo do tempo, né, o exército romano tinha gente de todo lugar, né, do mundo, mesmo pessoas que não eram do Império Romano, né? Então, essa dispersão, essa difusão dos bárbaros para o interior do Império foi feita muito longamente e muito tranquilamente, né? Certo? Então, aqui, dos personagens que a gente está tendo contato aqui, né? O Eutrópio, que convivia na casa imperial, né? Era poderosíssimo, né? Antes da sua queda, era bárbaro. A Eudóxia, a imperatriz, era bárbara, né? E agora o general Gainas, né, e Trivigildo eram bárbaros, todos eles com posições importantes agora no Império Oriental, né? Então, na verdade, a queda do Império Romano aconteceu, claro, tem histórias de várias partes do Império Romano que houve uma invasão mesmo de uma horda de bárbaros, né? Mas no geral, né, o que se deu foi essa difusão lenta de bárbaros para dentro do poder romano, né? Como nós estamos vendo aqui, né? Então, aqui nós vemos o nosso santo, né? Ativamente participando dessas e de maneira muito importante, né? Dessa, digamos, política comezinha, né? Deu-se nesse momento uma nova e valente intervenção de Crisóstomo, movido outra vez pelo mais elevado patriotismo. Era a hora de defender a honra do império, e para defendê-la, o patriarca não hesitou em enfrentar, ao mesmo tempo, a indecisão do imperador e o orgulho do Godo, já instalado em Constantinopla, com todo o aparato que correspondia ao seu cargo de comandante em chefe. A copiosa mesnada que tinha lutado até então sob as suas ordens também já se instalara na cidade. Convém saber que, na sua maioria, os godos professavam a heresia ariana, como, de um modo geral, o exército, né? O exército, ele se converteu ao arianismo, né? Isso é explicado de forma extraordinária, muito bem explicado. Essa conversão do exército ao arianismo é muito bem analisada e explicada por Belloc no livro As Grandes Heresias, né? As razões pelas quais, inclusive, o exército se converte ao arianismo, né?
E aqui a conversão se fazia a partir da conversão do chefe do exército, do general, né? E a tropa, então, porque ninguém tinha coragem de fazer nada contra o general, né? Já dissemos que a lei imperial vedava aos seguidores dessa seita que celebrassem o seu culto e possuíssem igrejas dentro da cidade. Gainas, como bom ariano, recusou-se a obedecer a essa proibição e, com todo o descaramento, pediu que lhe fosse concedida uma igreja no interior da metrópole. Não lhe parecia bem que uma pessoa da sua categoria andasse praticando a sua religião às escondidas e fora da cidade, no estilo dos duendes e fantasmas. Diante de Arcádio, erguia-se, pois, a sombra de um novo conflito, de uma nova perspectiva de humilhações. Mas o imperador não demorou a lembrar-se de João e do êxito que esse obtivera nas negociações com o chefe bárbaro e agarrou-se com força a essa tábua de salvação, suplicando ao bispo que desfizesse o nó. Então agora o próprio Arcádio pede ao bispo, né? João aceitou o espinhoso encargo, mas não sem antes dirigir ao apoucado imperador umas palavras que deveriam servir-lhe como uma injeção de caráter. Abre aspas. Não concedas semelhante coisa, não ordenes que se entregue aos cães o santuário de Deus. No que me diz respeito, não consentirei que aqueles que tributam culto santo ao verbo de Deus sejam expulsos para dar entrada a uns blasfemadores. Imperador, não temas esse bárbaro. Faz com que ele e eu nos reunamos na tua presença e escuta os nossos argumentos. Espero pôr freios à língua desse insolente e convencê-lo de que pede um desatino. Fecha aspas. Então, aqui de novo a gente ouve, né, algo que a gente não ouve mais no presente, né, mas que foi comum na história da igreja, né? A gente ouve a voz do poder espiritual, né? Aqui é em confronto com o poder temporal. É assim que se expressa, né? Na ordem do dia, na ordem do tempo, o poder espiritual, né? Claramente, né? De maneira clara, sem subterfúgio, expressando a verdade sem meias palavras, né? Para matizarmos estas palavras e compreendê-las no seu devido significado, não fazendo recair sobre João a sombra de uma acusação de intolerância religiosa e zelo fanático, devemos ter em conta que, desde os seus primeiros tempos como bispo, se opusera às medidas de repressão policial ordenadas por Arcádio na esteira do seu pai. Além disso, designaram uma igreja para os godos arianos nos arredores da capital e para lá se dirigia com frequência a fim de catequizá-los pessoalmente, com a ajuda de intérpretes. Mais ainda, enviara missionários à Crimeia e ao litoral norte do Mar Negro, local de origem dessas tribos germânicas, e começara também a recrutar e a formar um clero godo ortodoxo que teria sido a base para a conversão desses bárbaros. O que não podia fazer, porém, como cabeça da igreja de Constantinopla,
era autorizar oficialmente a abertura de templos heréticos no interior da sua diocese. Então veja como é a preocupação de um santo homem, né? Então, na primeira linha das preocupações de São João Crisóstomo estava a conversão dos arianos, a salvação das almas deles. Nesse caso, a origem desses bárbaros arianos era germânica. Então, até a língua, né, ele respeitou, né? Ele pregava a esses bárbaros através de intérprete, né? E fazia todo o trabalho, digamos assim, apostólico. Quanto não daríamos por uma fotografia dessa conferência histórica, em que se reuniram em tensa conversação a aristocracia, a barbárie e a santidade. O Godo renovou seu pedido diante do imperador, mas João desceu à liça e respondeu que o poder imperial não podia dispor do que dizia respeito ao culto divino. Aí ele está traçando a linha divisória entre o poder temporal e o poder espiritual, claramente, sem deixar nenhuma dúvida, né? Então, o que ele está dizendo é que o que Gainas está pedindo a Arcádio não está no poder de Arcádio conceder. É simplesmente assim, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos ler um pouquinho mais hoje, porque o capítulo já está chegando ao fim e a gente acaba o episódio como um todo completo, né? Quando Gainas insistiu, fazendo fincapé nos seus méritos, João respondeu-lhe com palavras cheias de dignidade, em que se refletem não apenas os direitos da consciência cristã, como os últimos restos da honra do império. Então, veja bem, João estava defendendo até a honra do império, né? Na resposta a Gainas. Então vamos ver a resposta. Abre aspas. Os teus, ele falando isso para Gainas, né? Os teus serviços já foram pagos com demasiada generosidade. És o chefe militar supremo e tens o título de cônsul. Compara o que eras ontem com o que és hoje. A tua pobreza de antigamente com a abundância em que vives hoje. O modo como te vestias antes de passares o Easter com o modo como fazes agora. Põe o pouco que fizeste ao lado da suculenta recompensa. Não sejas ingrato com aqueles que te cumulam de honras. Lembra-te de quando te viste na necessidade de emigrar da tua terra e te apresentaste ao pai do nosso atual imperador em súplica humilde. E ele se dignou estender-te a mão e salvar-te. Prestaste então juramento de fidelidade aos romanos, ao seu príncipe, aos filhos deste, às leis do império, a essas mesmas leis que agora queres violar.
Olha que coisa, né? Que São João Crisóstomo fala aqui, né? Ele fala aqui quase como o imperador devia ter falado, né? Gainas deu-se por vencido, mas não por convencido. Retirou-se sem mais da entrevista, onde não se encontrava no seu elemento, pensando que seria mais expeditivo voltar a colocar a questão noutro plano. Decidido a valer-se da sua posição para dar um golpe decisivo que o tornaria senhor não só de Constantinopla, mas do sólio imperial, transferiu as tropas romanas para a Trácia, afastou da metrópole boa parte da guarda palatina e aumentou a guarnição da soldadesca Goda. O conspirador acabou por cair na armadilha preparada pela sua própria astúcia. Aquela multidão de godos que iam e vinham como se estivessem num país conquistado, acabou por sublevar o orgulho patriótico dos bizantinos, já profundamente abalado. Assim, no preciso momento em que as tropas de Gainas preparavam o assalto final às muralhas da cidade, de combinação com as que guarneciam a praça, estalou um desses motins populares que de tempos a tempos deixavam rasto nos anais do Império. Quase todos os godos que estavam portas adentro pereceram à espada, e os que estavam fora, com Gainas, consideraram mais prudente não entrar. O general safou-se a cavalo e tentou reconstruir o seu exército na Trácia. Mas nem mesmo esses acontecimentos foram capazes de injetar ânimo no sonolento imperador. Temendo que Gainas voltasse à frente de uma grande força ofensiva, só pensava em negociar as pazes e mais uma vez confiou a espinhosa embaixada a João, que a aceitou de muito bom grado, apesar dos riscos que envolvia. Abordar aquele bárbaro feroz num momento de maior incandescência, devido ao recente fracasso, era como meter a cabeça nas fauces do leão. Pôde então ver-se, comenta o historiador Teodoreto, o ascendente que uma elevada virtude exerce até sobre os brutos. Fecha aspas. Um ascendente de elevada virtude é exatamente o João, que está aqui usando o poder espiritual, né? Obviamente, contra o poder temporal que estava sendo exercido, né, segundo o historiador Teodoreto, por brutos, por bestas, né? Diante de João, Gainas depunha a sua ferocidade e adotava a atitude de uma criança pacífica. Ao saber que o bispo vinha visitá-lo como embaixador, deixou a sua tenda de campanha e foi-lhe ao encontro a meio caminho. Com visíveis mostras de respeito, tomou-lhe a mão direita e colocou-a sob os seus próprios olhos. Depois apresentou-lhe os seus filhos, a quem ordenou que se prostrassem e abraçassem os joelhos do santo. Infelizmente, foram estes os únicos resultados da embaixada. Pouco mais tarde, depois de uma série de lances e peripécias, que não é o caso de referir, Gainas pereceu às mãos de um bando de hunos no dia 3 de janeiro do ano 400. A sua cabeça, cravada na ponta de uma lança, foi enviada à imperatriz Eudóxia, que agradeceu o cortês presente. Em setembro daquele ano, de 400, João presidiu a um sínodo regional. Entre as questões tratadas, saíram à baila umas denúncias feitas por um certo Eusébio
bispo de Valentinópolis, contra Antonino de Éfeso, metropolita da província da Ásia e a atual Anatólia, ou Ásia Menor, atual na época do padre, na época que o padre escreveu o livro, né? Pelo visto, Antonino não só estabelecera um lucrativo comércio com os vasos sagrados e adornos das igrejas da sua região, como também vendia a peso de ouro as dignidades eclesiásticas e os próprios cargos episcopais das dioceses sufragâneas. Isso é uma coisa que vai se repetir na igreja, né? Simonia. Havia até tabelas e tarifas fixas para as diversas prebendas, talvez por inspiração nos usos e costumes que pudemos observar na corte imperial. Como o sínodo a que presidia não tinha qualquer autoridade sobre a província vizinha, João decidiu intervir pessoalmente. Afligia-o a fundo o espetáculo daquelas igrejas fundadas diretamente pelo apóstolo Paulo e que agora pareciam fazer mais jus do que nunca às censuras enumeradas pelo Apocalipse. As igrejas, né? Veja, existiam várias coisas que moviam o coração de São João aqui, né? Mas certamente uma das coisas que mais movia o seu coração era terem essas igrejas sido fundadas pelo apóstolo Paulo, né? O querido apóstolo Paulo, que São João Crisóstomo tanto amava, né? Em fevereiro do ano seguinte, vemo-lo, pois, embarcar para Éfeso, onde chegou com alguns presbíteros, depois de uma tormentosa viagem que quase lhe custou a vida. Convocou imediatamente um sínodo, integrado por 80 bispos das regiões circunvizinhas, diante do qual compareceram os prelados simoníacos. Todos confessaram lealmente os cargos comprados e o valor pago, mas alegaram ter apenas seguido os costumes locais. Muitos deles haviam mesmo contraído vultosos empréstimos para poderem pagar as respectivas dignidades e exigiram, com uma candura não isenta de imprudência, que lhes fosse restituído o dinheiro. Como Antonino, muito oportunamente, morrera pouco antes de ser julgado, João concedeu aos sacerdotes e bispos destituídos um documento que lhes permitia reaver o dinheiro, levando aos tribunais civis os herdeiros do metropolita. Por fim, ordenou bispo de Éfeso o diácono Heráclide, homem de confiança do santo. A seguir, dirigiu-se às províncias vizinhas da Lícia, Cária, Panfilha, Frígia e Ponto, afligidas por males semelhantes. Em Nicomédia, o cargo episcopal estava ocupado nada menos que por um charlatão dedicado às artes mágicas. Impressionante isso aqui, né? Ao todo, João destituiu mais 16 bispos, que substituiu por gente mais digna. Se tomarmos à letra os cânones do tempo, que proibiam a um bispo imiscuir-se nos assuntos de outra diocese, as medidas tomadas por João constituíam um verdadeiro atropelo da letra da lei. Compreendes que tenha agido assim, levado pelo seu zelo, sempre incondicional, pela Igreja de Cristo e amparado apenas pela sua imensa autoridade moral, pois a situação da Ásia clamava efetivamente por uma intervenção. Mas neste mundo entrevado, a lei nem sempre se encontra a serviço da justiça e da verdade, e a atitude do santo, demasiado vertical, haveria de granjear-lhe um sem número de inimigos,
e causar-lhe não poucos problemas, como veremos. 3 meses depois de sua partida, Crisóstomo estava de volta à sua sé, onde o aguardavam amargas decepções. Então esse é o capítulo que eu demorei um pouco mais para ler, mas enfim, que marca, né, esses 2 episódios, né, um de enfrentamento com o poder temporal, né, já com um poder temporal extremamente fraco, né, fraco ao ponto de o próprio São João Crisóstomo ter que até defender esse poder temporal, né, no uso do seu poder espiritual. E esse último episódio, que é a ação de São João dentro da própria igreja, né, inclusive extrapolando as leis disciplinares da igreja na época, né. Ele vai como bispo interferir em outra diocese, né, em outras dioceses, e para resolver um problema terrível, né, que estava ocorrendo, né. Então, agora eu gostaria de ouvir, se houver, observações e comentários de vocês. E aí, professor, Diga, Márcio. tudo bom? Esse cenário decadente aí, eu acho que também ocorreu no Ocidente também, né? Esse é o Sim. Império do Oriente. Claro. Foi a mesma coisa, Ah, por exemplo, quando o Átila, rei dos Hunos, estava para invadir, né, a Península Itálica e o Papa, acho que o Papa Leão Magno. né, charado nosso netinho, né? Isso. E interessante é que o próprio Papa também teve que se fazer, ele cumprir ali um vácuo ali do poder temporal. Isso, defendeu, E me parece também que o próprio, além dos argumentos do Papa, tem uma história que o rei dos Hunos, ele comentou que ele ficou muito assustado com um anjo que estava ao lado dele, com atitude ameaçadora, que quem diz assim, faz isso que você está pensando que você vai ver a sua desgraça. E ele recuou. Mas é interessante também ver também, nesse contexto histórico e geográfico também, os bárbaros estavam assim, já ocupando tudo, né? Partes do poder temporal, poder militar, que aliás bem fraquinhos eles, né? Muito piores do que os antigos combatentes romanos, né? Porque os romanos eles tinham... se tivesse um destacamento romano ali, você vê, o próprio povo Sim. de Constantinopla esfaqueou os godos lá em praça pública. Deram conta deles, não estavam grandes coisas. É um destacamento disciplinado, organizado. Aqueles destacamentos romanos. Nossa, não ia ter condições para eles ganharem de nada, não. Né? E em tempos idos a gente vê, por exemplo, as rebeliões, embora a que eu vou referir agora não tenha sido uma rebelião civil, embora tenha sido uma rebelião civil de escravos, né, que é dos Espartanos, não tenha sido militar como já houve outras, né, que davam guerras mesmo horrorosas. E esses godos, eles mereceriam o castigo que o pessoal dos Espartacos teve, né? Ter sido todo mundo crucificado ao longo de uma das vias romanas lá. Isso. Pessoas entrando na cidade ali, porque... Isso devia ser tudo cachaceiro, né? De pior qualidade. Pois é. Homens de pior. Esse povo todo, crucificar, empalar, sei lá, fazer o que for. E pegar essa Eudoxia aí, esse Eudoxia que está sendo o pivô de tudo aí também, fazer a mesma coisa. Essa é a primeirona lá na entrada lá da cidade. Crucificada lá, empalada. Quem gostava de empalar era o Conde Vlad lá né? Esse Conde Vlad teve uma história que ele aprisionou os turcos, né? Só dar uma desviada do assunto. E ele mandou cegar todo mundo, exceto uma dúzia de outros
né, soldados turcos, para mandar os turcos de volta, cegos, pro sultão lá. Diz que o sultão chorou na hora que viu aquilo. Mas esses... Foi assim, uma total falta de pulso desse imperador. É o Arcádio, Devia já ter começado dentro de casa o serviço e trucidado esse pessoal lá e colocar todo mundo de exemplo, como os romanos gostavam de falar assim, agora é o próximo que resolver fazer isso vai ter o mesmo. É um homem efeminado, né? Um homem que era mandado pela Eudoxia, que Sim. a Eudoxia tinha outro homem lá dentro, que era o tal do Conde João, tendo filho com ela. Quer dizer, é um negócio, né? Isso aí São... né? Tinha de ser arrastado para uma biga romana em todas as ruas da cidade lá, até chegar ao esfolado, né? Isso era um lupanário, né? Não tinha... Isso é uma coisa... Pois é. Mas é impressionante. Agora, o coitado São João fazendo todo esse papel e você vê o nível dos bispos também, né? Você vê? Nossa, parecendo o Brasil hoje em dia, né? O mundo hoje em dia, né? Veja bem, né? O São João tinha todo o motivo para reclamar, né? A igreja decadente. Veja, no século IV. Isso. Né? De 4 para 5 aqui, que nós estamos na passagem, né? Isso. O império caindo, todos os políticos corruptos. Uhum. A igreja fundada pelo apóstolo Paulo, né? O querido mestre de São João, naquela situação. E São João não estava reclamando, não. Ele estava agindo ali como se tudo tivesse mesmo assim, fosse assim mesmo e tivesse que trabalhar. Os arianos, a heresia ariana, tá certo? Então, assim, se a gente se coloca na situação de São João, talvez a gente estivesse mais desesperado que a gente está agora. Sim, isso é um bom exemplo para nós. Isso é 4, 5. Exatamente. É um exemplo de serenidade, às vezes o pessoal fica desesperado. Por que no Velho Fernandinho? Porque o Vaticano II. Exatamente. Calma. Esse é o estreito de Drake da história da igreja. A gente passa por ele, daqui a pouco a coisa vai. O barco não vai afundar. Só sair do convés e entra para um lugar mais protegido, se tranque e pronto. Senão a onda vai varrer. Ele estava fazendo o que ele devia fazer. É simplesmente isso, ser um bom bispo. Não é? E preocupar com a salvação das almas dos seus fiéis. Isso, fazer aquilo que está ao alcance dele fazer, né? Não vai preocupar em mudar o mundo, ele vai procurar consertar o mundo que ele tiver ao alcance do braço dele. E eu tenho a impressão que ele foi a Éfeso só porque Éfeso tem uma participação de São Paulo muito grande. Sim. Não é assim, São Paulo derrubou o trono de Satanás lá, né? Eu preciso ir lá, pô. Né? Não é? Mas fantástico. E fica sempre um exemplo para nós, né? A gente procurar consertar aquilo na vida individual da gente, familiar, que der, que é social, já está meio fora um pouco do alcance, pelo menos o social extenso, né? Não social a curta distância. Né? E mudando, todo mundo resolver melhorar aí, uma hora as coisas também em cima vão mudando. Agora, essa influência, esse ciclo vicioso, né? A parte de baixo aflora lá em cima e acaba ditando quem está lá em cima. E quem está lá em cima acaba dando mau exemplo e quem fica embaixo, né? O ciclo não termina, mas tem que terminar pelo menos de onde a gente estiver, né? Terminou com a queda, né? Terminou com a queda. Né, desse jeito. E aí a gente fazendo o que puder, né? Para poder dar um de São João na própria vida da gente, né? Consertar aqui, consertar o filho, o sobrinho, consertar a gente mesmo, né? E a gente... encarar a vida como ela é, né? Um drama permanente, né? Sim, verdade. Enfim. Isso aí é só uma travessia, isso aí não vai ser o tempo todo assim a história da igreja, embora o tempo, né, para nós seja muito tempo, a história da igreja é um dia, né? Exatamente, isso que vai, enfim, até o mundo acabar, a igreja vai estar aí, se defrontando com os problemas, os mesmos problemas, né? Sim. Sempre são os mesmos problemas. Isso aí, professor, obrigado. Obrigado você. Você falou uma coisa muito interessante, que a gente vê à medida que a gente se aproxima
da queda do Império Romano, cada vez mais, uma espécie de ensaio do que vai acontecer depois da queda, né? Que é, nesse caso específico, a gente viu muito claramente, que é a igreja no seu trabalho de defesa própria, ela acabava, em muitas situações, defendendo o próprio império. Ou seja, ela falava em nome do império que já era tão fraco que não conseguia falar. Né? Por exemplo, quando o São João Crisóstomo cobra do general Gainas, né, a valorização do que ele era e do que ele é hoje por causa do Império Romano, ele está defendendo o Império Romano. Né? E por que eu falo que isso é uma prévia? Né? É porque depois, esses poderes temporais todos, depois da queda do Império Romano, caiu no colo da igreja. Né? Ou seja, a igreja, por muitos séculos, teve que se organizar para exercer esse poder, né, temporal, até que a civilização ficasse de pé de novo, mas foram muitos séculos. Né? Então aqui a gente vê esse ensaio, né? O império ruindo e a igreja, de alguma forma, sustentando esse poder temporal, enquanto poder temporal, nos seus ombros. Né? Muito interessante ver essa característica aqui, né? Professor, inclusive no período pós-romano, né, dessa anarquia que teve em várias partes, né, do Império. Do Império. Anarquia social, política, né, os próprios mosteiros preservaram a cultura. Pois é. Vários dos bispos, eles ou assumiram, né, parece que São Gregório Magno, ele foi, não sei se ele chegou a mais ou menos assim, ser governador de Roma. Pois é, exatamente, tinha isso. Tinha a parte de cartório, a parte da justiça, tudo isso foi depois praticado pela igreja, porque não tinha ninguém para praticar. Não tinha nada para reorganizar isso, não tinha história, substrato ali, né? A educação, né? As escolas paroquiais que começaram a existir, né? Porque, enfim, para você reconstruir uma civilização, você tem que ter tudo isso, né? Exatamente. Registro de nascimento, registro de morte, a questão da justiça, dois litigantes, alguém tem que resolver. Uhum. Imagina colocar lá um Godo lá como julgador. Né? Além disso, ela assumiu a conversão de todos esses godos aí, todos os bárbaros, né, que tinham que ser convertidos, não só da barbárie, mas também do arianismo. Uhum. Por isso que demorou 5, 6 séculos. O negócio foi lento. Ou seja, o pessoal se retirou para poder se reorganizar, né, e depois voltar a expandir. Isso. E o arianismo de hoje, que a gente fica vendo aí, né, o arianismo dos exércitos bárbaros, hoje em dia deve ser o liberalismo maçônico. Né? É tudo isso, e ele tem várias vertentes, né? Por exemplo, comunhão na mão é arianismo. Claro. Tudo reeditado, né? Esconder os sacrários da igreja em salas laterais é arianismo. Óbvio. Todos os matizes e cores de várias heresias agora, né? E aí vai, né? Enfim, como você pega a hóstia sagrada? Isso é arianismo. Você não está acreditando que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade ali, não? Exatamente. Isso aqui é um pãozinho. Você joga o sacrário lá pro fundo da igreja, lá, faz uma sala lateral, às vezes fora da igreja, né? Ministro da Eucaristia pegando tudo ali, os vasos sagrados. Isso é arianismo. Hoje tem várias. Hoje nós somos mais sofisticados, né? Porque hoje nós falamos com os nossos atos. E tá claro para todo mundo, né? Quem conhece a história da igreja, é claro que o arianismo se pratica com atos, né?
Verdade. Terrível. Professor, obrigado. Opa. Felipe levantou a mão aí. Professor, o senhor comentou sobre esse arianismo com relação a tirar o sagrado do centro da igreja. Aí, no primeiro momento, assim, eu já pensei, olha, tá ali do lado, fica mais reservado, mas isso aí dá brecha, por exemplo, para as pessoas ficarem conversando na igreja, por exemplo. Porque se o sagrado estivesse no centro, teria um apelo maior para não ficar essa conversação na igreja. Aí fica ali do lado, aí só do lado tá quietinho. Agora no resto da igreja tá todo mundo conversando. O sacrário tem que ficar no centro da igreja, Felipe. Não tem que ficar em área reservada, nada. E dá margem para outras coisas, outros erros seguindo uma atrás do outro. Não tem conversa. Ou o Nosso Senhor é o centro da nossa fé, ou a gente não acredita que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É simples assim. Não tem conversa mole, não. O sacrário está no centro, em cima do altar lá, é o lugar do sacrifício, é o lugar da Santa Missa, e é lá que ele tem que estar. Não tem outro lugar para ele estar. Não existe. É o Santo dos Santos, gente, é da antiga lei. Imagina o Santo dos Santos no templo de Jerusalém. Não, nós vamos mudar agora a salinha do Santo dos Santos. O Santo dos Santos estava lá no centro de todo o esquema judaico. Agora vai mudar? Como assim mudar? Sacrário é o centro da igreja. É o centro da nossa fé. E outra, igreja, a gente entra não é para conversar, não. Nós estamos diante do Nosso Senhor, não é para conversar na igreja. Professor, o pessoal mais moderno gosta de falar de tudo cristocêntrico. Vai falar alguma coisa que eu usar, mas é cristocêntrico. Aí vai falar assim, é cristocêntrico. Cristocêntrico, as leituras cristocêntrico. Então, cadê o cristocentrismo aí dentro das igrejas? Só não tá no. Só não tem ele no centro da igreja. Isso é arianismo puro. Eles não acreditam na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não adianta falar que acredita, entendeu? Isso aí é conversa para boi dormir. São arianos puros. E portanto, bárbaros. Né? São bárbaros. Esses homens são bárbaros. Homens e mulheres bárbaros. Né? Mas o coitadinho do velhinho que pega a hóstia na mão porque o padre dá. Tudo bem. Ele está praticando uma religião diferente da nossa. Pode ser que Nosso Senhor tenha um olhar de misericórdia para ele. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que quem pratica isso, pratica uma religião diferente. Né? Porque desrespeita Nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso. Né? Não dá a devida importância à hóstia consagrada. Não dá a devida importância à presença real. Esse costume vai pouco a pouco na vida dos indivíduos introjetando uma ideia de que aquele pedacinho ali que ele pega da hóstia branca é apenas um símbolo. Né? Então, o que Nosso Senhor vai fazer com cada alma individual que está praticando essa blasfêmia, eu não sei. Não é para mim ponto de preocupação, porque eu não tenho a menor condição de saber o que vai ser da relação pessoal de cada alma que faz isso com o Nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu sei é que isto é uma blasfêmia e isto é a prática de uma heresia antiga chamada arianismo. Isso acaba que eles querem transformar o catolicismo numa espécie de anglicanismo, né? Aparência de catolicismo, sem presença ali. É a High Church, é o tal do anglo-catolicismo. Essa aí pra mim essa expressão é novidade. Eles chamavam a alta, porque o anglicanismo tem 3 igrejas, né? A alta, a média e a baixa.
Vamos falar, mas o senhor pode explicar para mim a diferença assim, Vamos lá. O alto é mais ligado, preserva mais os ritos católicos. A média é mais ou menos um protestantismo mais organizado, de linha, vamos lá, luterana, uma coisa mais organizada. E a igreja baixa aí esse evangelismo mais baixo que a gente tem aqui. Então, essa é a divisão da igreja anglicana, né? Por exemplo, aqueles caras, grandes intelectuais do século XIX, o Newman, por exemplo, ele era da High Church, né? O Chesterton, enquanto foi anglicano, também era da High Church. O padre Faber, enquanto foi anglicano, era da High Church, né? Então, assim, a High Church era chamada de anglo-catolicismo. Porque a missa era antiga, né? A missa era a missa tridentina, todo o ritual era católico, né? Então, assim, essa igreja realmente esse anglicanismo, mas é o que você falou mesmo, assim, esse pretenso pertencimento a uma tradição católica é uma coisa que é alegada pela igreja anglicana. Pretenso pertencimento, você falou bem. Como tem vários pretensos assim, que juram de pé junto que são católicos e não são. Olha, a mãe da igreja verdadeira é Nossa Senhora. A mãe da igreja anglicana é a Ana Bolena, pô. Ana Bolena, entendeu? Causou toda a queda. Uai, ela que fez o Henrique VIII romper com o Papa, ué. Então, assim, é só você comparar as duas mães pra você ver quem é aqui. Isso. Exatamente. Quem é o pai, né? É isso aí. A gente vê até na igreja moderna essas coisas, né? Igual o senhor falou, a low church lá, a baixa igreja, essas misturas, né? Tem uma certa divisão mesmo hoje, se você quiser fazer, né? Dentro do modernismo, você pode pegar um modernismo, digamos assim, mais alto, mais elevado, uma missa, digamos, mais bem... Opus Dei, né? É isso, Opus Dei, a High Church. Meu cara, você foi agora... A paróquia média bem comportada, como no meio ali, e o pessoal PCTL lá embaixo. Ô, Márcio, agora você matou a pau. Matou a pau. Acabou. Ué, a gente vê certa semelhança, né? Eu fui começando matou. Agora você matou a pau. Quem matou a pau foi o senhor. Não, mas eu nunca ia imaginar esse negócio, essa divisão aqui, não. Muito bom, é isso mesmo. Tem toda essa semelhança, né? E aí você vê também, assim, o católico mais indisciplinado que tem é o assim, mais protestantizado, liberal, RCC, pentecostal, católico TL. Acho que ele é um pouco menos indisciplinado, mas ele também ele quer mandar em tudo, ele é igual ao padre, ele é igual ao bispo, ele é igual ao papa, né? E é desse jeito. Isso mesmo. Mas sem essa dica eu não teria chegado à conclusão. Sem dados eu não consigo ter conclusões. Foi uma sinfonia, então, um piano tocado a 4 mãos. Ou acho que o senhor foi o maestro. Eu queria ouvir. Opa, esse som mesmo que eu quero. Então tá, João, obrigado. Desculpa as divagações aí. Essa zoeira é boa. Mas o Felipe levantou a mão. Eu gosto dessa sinfonia, hein? Deixa eu desafinar então aí. A zoeira é boa. Eu frequento aqui a paróquia Imaculada Conceição, é uma matriz aqui perto de casa, eu vou quase todo dia. Aí, assim, na confissão ali, tudo bem organizadinho, as pessoas vão sentando no banco, aí a moça vem, você chega pra cá, aí um vai pulando pro lado e tal, aí tem confessionário, né, aquela casinha de madeira e tal. Aí, assim, às vezes a moça chega assim para cada um, a moça que fica lá na igreja, fala assim, olha, se você quiser conversar, tem a pastoral da acolhida. Aí tem uma moça sentada numa mesa,
Imagina, a pastoral da acolhida, ela vai dar direção espiritual para a turma. Então, o pessoal, então você faz a confissão, e aí se você quiser, né, ter uma direção, você vai na pastoral da acolhida. Aí eu olhei para ela, assim, agradeci, assim, e aí agora eu fico pensando, né, meu Deus, isso daí a High Church é a de cima, né? A de baixo qual que é, professor? A mais... A alta, a média e a baixa. A denominação em inglês é essa. A baixa. Assim, aí eu fico comparando, isso, teve uma época que eu frequentava o grupo de oração lá no Rio, na paróquia Santa Mônica, aí tinha lá, o grupo de oração era uma mulher que conduzia, eu ia lá tal, toda, sei lá, quarta-feira, 7 horas da noite, e aí ela dava direção espiritual, você ia lá, perguntava as coisas da sua vida, ela falava, imagina, esse daí, meu Deus, aí, agora, em termos de sutileza, então, o maior perigo aí é Opus Dei, né, porque é bem sutil a coisa, em relação a isso que eu estou falando. Então, o perigo maior é o Opus Dei, pela sinfonia aí que o Márcio levantou. Tem muitos problemas, né, e muitos perigos. A igreja hoje está uma confusão mesmo, realmente. Mas, enfim, a Opus Dei ela oferece uma face de respeitabilidade, né? De uma, digamos assim, uma espécie de piedade mais elevada do que o resto da igreja, né? Por isso que ela atrai, né? E por isso que ela existe com força em muitos países, né? Mas enfim, isso tudo são tonalidades, matizes do modernismo, né? Enfim, matizes criados pela crise da igreja, pela degradação, né, da nossa doutrina, degradação do nosso clero, enfim, né? Uma tristeza. Mais alguma observação? Alguma? Diga lá. Opa, tá falhando aí o seu microfone. Não estamos te ouvindo não, Márcio. O Márcio desapareceu. Tentar sair e entrar, Márcio. Porque você tá mudo aqui para nós. Não estamos te ouvindo, não. Não estamos te ouvindo, meu caro. Se você quiser escrever, se for problema só de microfone, você pode... Não, Márcio desapareceu mesmo, gente. Mais alguém quer fazer alguma observação sobre a leitura de hoje? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.